Bom dia, gente. Como vocês estão? Mais uma semana para a aula de História. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, capítulo que fala sobre o primeiro reinado. Então, nós vimos que a independência do Brasil foi resultado de um longo processo que, ao contrário do que podíamos pensar, não foi algo totalmente pacífico. Após os eventos de 1822, o governo central passou a enfrentar alguns movimentos de resistência interna. As tropas leais à corte portuguesa e, portanto, contrárias à independência, tiveram de ser vencidas e expulsas em várias províncias. Esses conflitos só terminaram em 1823. E depois disso, quais teriam sido os passos necessários para a formação do Brasil independente? Como ocorreu a formação do Estado Nacional? Isto é o que nós vamos ver agora neste capítulo. O governo de Dom Pedro I. O primeiro reinado vai de 1822 a 1831. Ele foi marcado por sérios conflitos de interesses. De um lado, os que desejavam preservar as estruturas socioeconômicas vigentes. Do outro, Dom Pedro I, pretendendo aumentar e reforçar o seu próprio poder, evidenciado na marca característica da Constituição outorgada de 1824, poder moderador exclusivo do imperador. Então vamos ver as guerras de independência. Nós sabemos que o reconhecimento político do governo de Dom Pedro I não foi obtido por vias pacíficas. Ainda fiéis às autoridades de Lisboa, alguns governadores de províncias faziam oposição ao processo de independência do Brasil. E ao saber desses movimentos contrários ao seu governo, Dom Pedro I ordenou a aquisição de navios e a contratação de militares. A partir daí, diversas tropas foram organizadas com o objetivo de quê? De consolidar os territórios e a supremacia política do novo país. O reconhecimento externo. Bom, uma vez vencidas as resistências internas, o Império buscou o reconhecimento externo, apoiado por quem? Pela Inglaterra. Então, mas foram os Estados Unidos, que no dia 26 de maio de 1824, foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a nação brasileira. O reconhecimento português veio sob pressão inglesa. Deu-se em agosto de 1825, através de um Tratado Luso-Brasileiro. Portugal concordava com a emancipação brasileira mediante um pagamento pelo Império de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. A Inglaterra também reconheceu o Brasil independente, mas só em janeiro de 1826, e, para tanto, fez exigências de renovação dos tratados de 1810 por mais 15 anos, garantindo a eles, os ingleses, baixas taxas alfandegárias, além de um governo imperial com o compromisso de extinguir o tráfico negreiro, provocando assim reações das elites agrárias. A Assembleia Constituinte foi o primeiro ato político importante de Dom Pedro I após a sua coroação. É a convocação de uma Assembleia Constituinte eleita no início de 1823. Mas também foi o primeiro fracasso. Por quê? Devido a uma forte divergência entre os deputados brasileiros e o soberano, que exigia um poder pessoal superior ao do legislativo e do judiciário. A Assembleia é dissolvida em novembro, a Constituição é outorgada pelo imperador em 1824. Contra essa decisão, rebelam-se algumas províncias do Nordeste, lideradas por Pernambuco. A revolta, conhecida pelo nome de Confederação do Equador, é severamente reprimida pelas tropas imperiais. O projeto da Constituição de 1823 era realizar eleições para se ter uma Assembleia Constituinte, firme oposição aos portugueses, reduzir o poder do imperador e valorizar o poder do legislativo. Constituição da mandioca. Se o cidadão possuísse renda mínima anual equivalente a 150, 250 ou até 500 ou até 1.000 alqueires de farinha de mandioca, poderia ser eleitor
ou se candidatar a deputado e a senador. Entretanto, as divergências com Dom Pedro I acabou sendo fechado em 12 de novembro de 1823, que ficou conhecido como a Noite da Agonia, e ela não completou essa sua tarefa. Aqui a revolta da Noite da Agonia. A Constituição do Império de 1824. Dom Pedro nomeou um Conselho de Estado formado por 10 membros que redigiu a Constituição. Após ser apreciada pelas câmaras municipais, ela foi outorgada, ou seja, imposta, em 25 de março de 1824, estabelecendo os seguintes pontos: um governo monárquico, unitário e hereditário, voto censitário, aquele que é baseado na renda, e descoberto. O que é isso? Que não é secreto. As eleições seriam indiretas, o catolicismo, a religião oficial, a submissão da igreja ao Estado e 4 poderes. Oxe, e não era 3? Não, no Brasil foi diferente. Executivo, legislativo, judiciário e moderador. Bom, na primeira Constituição de 1824, o texto acabou sendo elaborado por esse conselho, né, que foi uma instituição nomeada pelo imperador. Quando ele foi outorgado, quando ela foi imposta pelo imperador em março de 1824, ela teve características liberais com mecanismos de poderes absolutos do imperador, que foi o poder moderador. Por meio desse poder, Dom Pedro I podia intervir nos demais poderes. O Senado era vitalício, o voto era censitário, a instituição do padroado, né, que era a unidade entre Estado e Igreja Católica. O Brasil foi dividido em províncias sem autonomia e as eleições para a Assembleia tornaram-se indiretas. Aí, nós temos uma charge criticando, né, a Constituição que Dom Pedro outorgou, ou seja, impôs ao povo brasileiro. Aí nós temos aí um organograma da Constituição de 1824. O imperador reinava absoluto sobre os outros poderes do império, porque nós tínhamos 3 poderes conhecidos: legislativo, executivo e judiciário. E o poder moderador estava lá no topo, né? Que era determinado ao imperador. Então, o imperador tinha o quê? O poder moderador e o poder executivo, né? E o executivo tinha o judiciário, o legislativo. Aí o legislativo tinha as Assembleias Gerais do Senado. O judiciário tinha o Supremo Tribunal de Justiça, né? Aí o executivo também estava ligado a presidente de província, a conselhos provinciais, a conselho de estado e a Assembleia Geral ligada à Câmara dos Deputados. Era assim que funcionava em 1824, de acordo com a Constituição. Bom, a Confederação do Equador, que nós falamos agora há pouco, que foi um movimento político que ocorreu em 1824 no Nordeste brasileiro. Então, começou em Pernambuco, ampliou-se rapidamente por outras províncias da região, como Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E a Confederação do Equador foi um movimento contrário à centralização do poder imperial. Daí, portanto, seu caráter revolucionário e, no extremo, seu aspecto independentista com relação ao Brasil. Aí Dom Pedro começa a perder a popularidade, porque a Confederação do Equador, a causa foi a insatisfação do povo com a Constituição e com a situação econômica que o país estava. Qual foi o objetivo dessa Confederação do Equador? Unir as províncias do Nordeste e separar-se do Império, criando aí a Confederação do Equador. Quais foram as causas imediatas? A indicação de um governador conservador para a província de Pernambuco. Quem eram os líderes? Quem mais se destacou foi o Frei Caneca. Então a revolta foi severamente reprimida pelas tropas imperiais e os seus líderes, claro, foram executados, entre eles o Frei Caneca, que foi fuzilado. Aí a bandeira, né, da Confederação do Equador. Então, as penas impostas aos revoltosos foram severas. E Dom Pedro não atendeu aos pedidos para que elas fossem mudadas.
Frei Caneca foi condenado à forca, contudo acabou sendo fuzilado diante da recusa do Carrasco em executar a sentença. Mesmo com o fim da Confederação do Equador, a insatisfação contra o absolutismo do imperador continuava e crescia cada vez mais. Joaquim da Silva Rabelo, depois Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, mais popularmente conhecido apenas como Frei Caneca, foi um religioso e político brasileiro. Esteve implicado na Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817, e na Confederação do Equador, em 1824. A queda da popularidade de Dom Pedro. O choque com a elite fundiária durante a elaboração da Constituição foi uma das pautas. A crise econômica nos principais produtos de exportação do açúcar, do algodão, a Guerra da Cisplatina, que ocorreu em 1825 até 1828, apoiados pela Argentina, os uruguaios proclamaram a independência do país, né? E com a mediação da Inglaterra, o Uruguai torna-se um estado soberano. Então, a derrota contribuiu para o enfraquecimento político do imperador. O assassinato em São Paulo do jornalista Líbero Badaró, que fazia críticas ao imperador, e o envolvimento na sucessão do trono português, através da sua filha, Maria da Glória. Então, a Guerra da Cisplatina era uma guerra que foi um conflito que ocorreu em 1825 até 1828, envolvendo o Brasil e a Argentina. Então, era localizado na entrada do estuário do Rio da Prata. A província oriental era uma área estratégica, já que quem o controlava tinha grande domínio sobre a navegação em todo o rio e acesso aos rios Paraná e Paraguai. E a via de transporte da prata andina. E a independência desse território foi um duro golpe ao governo de Dom Pedro I. A questão do trono português, que ele estava envolvido. Em 1826, morreu Dom João VI. A questão sucessória em Portugal tornou-se um problema, né? Os portugueses querem que Dom Pedro volte para assumir o trono português. Dom Pedro, porém, abdicou o trono de Portugal em favor da filha dele, Maria da Glória, mas em 1828, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, deu um golpe de Estado e se proclamou rei de Portugal. Então, diante disso, Dom Pedro exigiu que as tropas brasileiras restituíssem o poder à sua filha imediatamente. Aí os políticos brasileiros acusaram Dom Pedro de dar mais importância aos problemas de Portugal do que aos problemas do Brasil. Aí Dona Maria da Glória, Maria II, rainha de Portugal. O autoritarismo de Dom Pedro I. Bom, embora a Constituição de 1824 determine que o regime vigente no país seja liberal, o governo era autoritário. Dom Pedro impõe suas vontades aos políticos, gera um crescente conflito com os liberais, preocupa também com o excessivo envolvimento com a política interna portuguesa. Então, em 1825, a entrada e a derrota do Brasil na Guerra da Cisplatina, né, a crise política só se agravou. E aí acontece a Noite das Garrafadas. No dia 11 de março, Dom Pedro retornava ao Rio de Janeiro de uma viagem a Minas. Ao encontrar a oposição aberta nas ruas da cidade, o conflito culminou na noite do dia 13, quando os portugueses organizaram uma grande festa para recepcionar o governante, mas aí os brasileiros revoltosos atacaram com pedras e garrafas. Foi, na verdade, uma disputa entre os aliados do Partido Português, que eram favoráveis ao imperador, e os liberais do Partido Brasileiro, que eram opositores ao mesmo. Então, diante de tantos problemas, Dom Pedro entregou, né, a bandeja, ou seja, terminou renunciando ao cargo. E aí, a sua tentativa de recuperar prestígio político era frustrada pela má recepção que teve durante a visita de Minas Gerais, né, na virada de 1830 para 1831, que foi a Noite das Garrafadas. A intenção era costurar
um acordo com os políticos da província, não deu certo. No entanto, alguns setores da elite mineira faziam questão de ligá-lo ao assassinato do Líbero Badaró. Então, os portugueses instalados no Rio de Janeiro promoveram aquela manifestação pública em favor do imperador. E isso desencadeou uma retaliação dos setores antilusitanos, que foi a Noite das Garrafadas, e Dom Pedro então vai ser aconselhado por seus ministros a renunciar ao trono brasileiro. Aí ele abdica no dia 7 de abril de 1831 e retorna a Portugal. Então a abdicação aconteceu dia 7 de abril em favor do filho, Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, que seria o nosso futuro Dom Pedro II. Dom Pedro I voltou para a Europa, foi coroado rei de Portugal com o nome de Dom Pedro IV. Até que o herdeiro do trono brasileiro adquirisse maioridade, o Brasil seria governado por um governo provisório, que será as regências. Então, ainda não acabou, até o próximo capítulo da história do Brasil. Vamos às nossas atividades.